Bom dia, queridos jovens. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus na nossa escola bíblica, agora à distância, né? Online. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês, trazendo a paz nessa época, nesse período tão conturbado que a gente vem passando. Que Deus possa estar trazendo cura, possa estar trazendo conforto ao coração de vocês e esperança, porque a nossa esperança repousa em Deus. O texto que nós vamos estudar hoje é o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20. E eu quero convidar você, jovem, se você ainda não leu esse texto, é um texto bastante conhecido que fala ali do começo, fala do ministério de João Batista, que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você dê uma pausa agora nesse vídeo e que faça a leitura desse texto. Lucas 3, do versículo 1 ao versículo 20. Agora que você já leu, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que no dia de hoje o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ler, de refletir e de aprender. Que nós possamos colocar em prática e que o Seu Espírito nos capacite, nos dê força, nos dê orientação. Pedimos por todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos, pedimos por todos aqueles que carecem de Ti, aqueles, ó Pai, que estão sentindo dor por alguma perda também. Pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Esse texto de Lucas 3, de 1 a 20, ele vai falar ali de João Batista, uma história bastante conhecida, e vai falar também da mensagem que João Batista trouxe. Esse texto que nós lemos, né, ele se passa ali no ano 29 depois de Cristo, então Cristo estava quase, né, ali para iniciar o seu ministério, e era um período que quem reinava naquela região era Herodes Antipas. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. Se nós nos lembrarmos daquele episódio em que os reis magos relataram a um rei que também se chamava Herodes, que o Filho de Deus, né, havia de nascer, né, o Redentor, o Rei dos Reis, e que eles estavam indo para adorá-lo. E depois que os reis magos não voltaram para contar ao rei Herodes aonde esse menino havia nascido, ele, um pouco depois, né, mandou matar todas as crianças de até 1 ano de idade. Então esse é Herodes o Grande, que é o pai desse Herodes que reinava na época de João Batista, na época também que Jesus iniciou o ministério dele. Então, assim, estamos falando de um rei bastante cruel, sanguinário, vingador, imoral. Existem outros episódios da vida dele que a gente vai ver mais à frente. E João Batista, ele durante o ministério dele, ele denunciou todos esses desvios, né? Ele falou contra todos esses erros. E o texto nos diz assim, né, que a palavra de Deus, ela veio a João Batista. E que João Batista era filho de Zacarias. Então, nós vemos aqui um ponto importante para a gente refletir, que João Batista não falava da cabeça dele, nem falava das ideias dele, mas ele falava da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto aqui de reflexão para nós é que muitas vezes a gente tem visto alguns pregadores em alguns locais, seja igrejas ou lives ou outros ambientes, pregando coisas que não são da palavra de Deus. Então, o primeiro alerta aqui do texto é que toda pessoa que prega, ela tem que pregar da palavra de Deus, né? Um outro aspecto que o texto diz é que a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Nós sabemos que João Batista era filho de Zacarias e que Zacarias era um sacerdote dentre os judeus.
E como um sacerdote era uma figura de destaque, uma figura de prestígio, e uma figura também que servia no templo. Nós vemos que naquela época haviam muitos sacerdotes e que de tempos em tempos alguns deles iam servir, né, até residir no templo, e isso era motivo de grande honra. Então nós vemos que João Batista, ele abriu mão dessa linhagem dele sacerdotal para ser um profeta. A Bíblia nos relata que ele foi o último profeta do Velho Testamento. Ele anunciou, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. Então a gente já vê aqui um caráter da humildade, de realmente a postura de João Batista de colocar-se a serviço de Deus. Isso nos faz um contraponto para a gente comparar, para identificar quando existem pregadores que não estão servindo a Deus. São aqueles que buscam destaque para si, né? Os locais mais bonitos, o maior número de pessoas, e não foi isso que João Batista fez. Uma outra coisa que chama a atenção é que multidões foram atrás de João Batista. Então nos mostra que não é o local que faz o homem o servo de Deus, mas o homem realmente consagrado a Deus e a palavra de Deus através dele é que atrai as multidões, é que atrai as pessoas e que toca o coração. E aqui também menciona no texto que ele percorreu toda a circunvizinhança do Rio Jordão. Então, nós vemos aqui que ele, devido a essa postura dele, ele não se limitou ao templo, ele não se limitou a Jerusalém, mas ele percorreu toda a região, que é a região que Jesus depois viria a percorrer também durante o seu ministério. E o texto nos diz que a missão dele foi preparar o caminho, né? Foi aterrar os vales, né, onde houvesse uma depressão profunda, né, o caminho não tivesse plano, nivelar os montes, diz também que endireitar os caminhos tortuosos. Isso nos diz como a palavra de Deus, através dos lábios de João Batista, estava preparando o coração das pessoas para o ministério de Jesus. Aqui vem uma reflexão de como nós estamos preparando os nossos corações. Nós estamos endireitando os nossos caminhos? Nós estamos aplanando aí os nossos montes, né? Aquelas questões da nossa vida que às vezes a gente, né, tem ambição ou desejo e que nos afastam da palavra de Deus, nos afastam de fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A mesma mensagem que João Batista trouxe naquela época, preparando para a primeira vinda de Jesus, é a mesma mensagem que nós também temos hoje, nos preparando para a segunda vinda de Jesus, ou, né, o nosso encontro com Jesus. E aqui ele relata, né, que toda a carne verá a salvação do nosso Deus. E de que forma, né, isso se manifesta? Com frutos de arrependimento. E essa é uma outra reflexão, é uma outra pergunta que nós devemos nos fazer também. Os frutos vistos na nossa vida, eles são frutos de arrependimento? Ou nós somos pessoas que nos conformamos com o pecado? Ou pior ainda, ao invés de nos afastarmos de pecar, muitas vezes nós até estamos planejando ir em direção ao pecado. Nós sabemos que determinados locais, determinadas situações, determinadas pessoas nos levam a pecar. Elas nos influenciam a desagradar a Deus. E nós, muitas vezes, planejamos estar com essas pessoas, planejamos ir a esses locais. Então, isso são coisas que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida. Nós devemos nos afastar disso. Devemos nos aproximar das pessoas que nos levam
a adorar a Deus em espírito e em verdade. E uma outra coisa foi que ele relatou ali às pessoas que a linhagem delas, serem filhos de Abraão, não era garantia de que eles teriam redenção. Isso não era um selo que daria a eles a vida eterna ou a remissão dos pecados. O selo que eles precisavam ter era o selo realmente do Espírito de Deus, né, do arrependimento, para terem o perdão dos seus pecados. E trazendo hoje para os nossos dias, né, a gente pode dizer que ir na igreja não é garantia de redenção também. Ser nascido na igreja também não é garantia de redenção nem de remissão dos nossos pecados. Ser filho de crentes, ser filho de pessoas que são membros e são pessoas fiéis na igreja também não nos garante a redenção. Cada um de nós temos que aceitar a Jesus, arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós teremos a remissão dos nossos pecados. E um outro aspecto que ele nos ensina nesse texto da época que eles viviam, que era uma época de muita carência, de fome, de muitas pessoas necessitadas. E as pessoas perguntavam a João Batista: o que nós precisamos fazer? E ele respondeu ali: quem tiver 2 túnicas, reparte uma. Quem tiver comida, faça o mesmo. E também transportando para os nossos dias, a raiz de muitos erros que nós cometemos, de muitos pecados, é a ganância. É a visão do pensamento humano de que nós devemos acumular o máximo de riquezas possível e fazer um plano para alcançar esse máximo. Então nós vemos que na rotina das pessoas que pensam assim, que tem somente o pensamento humano, eles pisam nas outras pessoas, fazem trapaças, mentem. Muitas vezes pensam que vale qualquer coisa para conquistar as coisas que eles querem na vida. Isso é muito diferente do pensamento de Deus. O pensamento que nós vemos aqui, que João orientou as pessoas, que é de que nós somos mordomos de Deus, nós somos dispenseiros de Deus. Então, quando Deus nos concede ter mais do que nós precisamos, é porque Ele nos dá a missão da gente repartir, de ajudar as outras pessoas, não acumular riquezas onde a ferrugem corrói e as traças devoram, mas que nós possamos guardar o nosso coração para juntar tesouros, os tesouros nos céus. E várias pessoas vieram falar com João. Dentre elas a gente vê aqui o destaque nesse texto de publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, e os soldados, né, que eram os militares. E João não disse a eles aqui que eles tinham que abandonar o trabalho deles, mas disse a eles que no trabalho deles, que eles fizessem as coisas de forma correta. E isso é o mesmo ensinamento para nós hoje, né? Para servir a Deus, nós não precisamos abandonar o nosso trabalho, mas nós temos que fazer tudo no nosso trabalho da forma correta, porque ali nós estamos servindo a Deus, ali nós estamos cultuando a Deus, com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação em todos os afazeres. E a gente vê aqui um outro detalhe mais adiante no texto, que as multidões pensavam que João Batista era o Messias, tão esperado pelo povo, pela forma que ele agia, pela forma que ele falava, pelas coisas que ele fazia também. E ele deixou ali muito claro que não era ele, que o Messias havia de vir e que o Messias ia batizar com Espírito e com fogo. Que aquele Messias, ele tinha, né, a pá nas mãos para separar o trigo para o celeiro e a palha para o fogo que nunca se extingue, que é inextinguível. Então ele deixou aqui muito claro que o batismo de Jesus era um batismo do Espírito que nos capacita plenamente para entender a palavra de Deus e para agir, né, dar os frutos
dignos de arrependimento as nossas vidas. E o fogo que nos purifica no dia a dia da nossa vida e vai purificar também no dia da redenção. Ali, quando ele fala da pá, fazendo alusão às colheitas, né? Onde as pessoas colhiam e colocavam na eira, que era um local plano, onde depois eram separados grãos, poderiam ser de trigo, de cevada, de milho, da palha, e os grãos eram guardados no celeiro da palha que depois era queimada. Assim também vai acontecer no dia do juízo final. Aqueles que são de Deus vão para o reino de Deus. E aqueles que não são de Deus vão para o fogo que não se acaba. É isso que o texto está nos falando aqui. E a pergunta que eu faria para cada um de nós aqui: quando você se encontrar com Jesus, você será o trigo recolhido para o reino de Deus? Ou você será a palha que queimará em fogo inextinguível? Então, para a gente pensar se, né, como é que a gente está aplanando o nosso coração para que a palavra de Deus penetre e transforme a nossa vida a cada dia. Para terminar, o texto nos mostra que João Batista bateu de frente com Herodes. Então, lá no começo a gente viu que Herodes vinha daquela linhagem que cometia crimes sangrentos, cometia corrupção, imoralidade, idolatria, e tinha muito poder naquela época. Poder militar, né, poder político. E João Batista não se intimidou e nem se calou. Mas ele bateu de frente, ele mostrou ali o pecado, o erro de Herodes, que havia ali se casado com uma cunhada, cometendo adultério, que também era sua sobrinha, que também era incesto. E isso incomodou muito a Herodes. Tanto politicamente, porque as multidões se chegavam a João Batista, então ele tinha muita influência, como também mostrando o erro daquele rei que não queria ser questionado, né? E aí vem a última reflexão em nós. Como nós temos agido hoje, né, como servos de Deus? Nós temos tomado a atitude de corrigir o que está errado, aonde a gente está, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo? Nós nos posicionamos do lado daquilo que é o certo, ou nós ficamos calados? Uma coisa que a palavra de Deus nos dá segurança é que o nosso prêmio, ele não vai ser aqui na terra. Muitas vezes a gente vai sofrer por isso, mas com certeza Deus nos indenizará, Ele nos premiará nos céus, na vida futura. Que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos colocar em prática a palavra de Deus, que nós possamos realmente demonstrar na nossa vida frutos de arrependimento. Deus abençoe a todos. Bom dia para vocês.